Olá, pessoal. Estou aqui hoje com muita honra com a doutora Lilian Lara, ela que é psicopedagoga aqui no Justiça de Salto Alto conosco. Ela tem uma pós-graduação em violência doméstica e também tem o perfil Coração de Mulher, que fala sobre autocuidado, empoderamento, toda a situação do universo feminino. Obrigada, Lilian Lara, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz e eu já há um tempo queria falar com você, até para te devolver o carinho e a honra de ter participado já na sua página. Isso já também na época da violência doméstica, né? No dia, Sim, quando comemoraram a lei da Maria da Penha em agosto Maria da Penha. do ano passado, e a gente foi falando, e eu queria não só te devolver, como também que você aqui compartilhasse conosco sobre as suas experiências como psicopedagoga. E na área de violência doméstica, claro, né? O prazer é todo meu, Rose, na verdade. Né? Eu sou sua fã já há algum tempo, sigo a página, foi uma das primeiras páginas que eu me identifiquei quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, né? Que tem aí cerca de uns 2 anos que eu comecei a trabalhar com o Instagram, mas eu sou nesse ponto bastante seletiva, Uhum. né? Com quem eu Importante. sigo. E eu fui assim, foi uma das primeiras que me chamou a atenção. Eu te confesso que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o salto alto vermelho, que eu sou apaixonada, né? E que tem um propósito, viu, Lília? Tem um propósito, eu já Já chama contei. atenção. Eu já E contei isso assim, em lives. Tem um propósito do eu tive vermelho. prazer depois de conhecer, assim, de ver os trabalhos, ver as postagens, e eu reposto bastante coisa, porque são ideias bem parecidas com a minha, Isso é com importante. as minhas vivências, né, em cima dessa questão da violência. Então, assim, para mim é um prazer, uma honra. Ah, que bom, fico feliz. E é importante a gente compartilhar essas experiências, né, Lília? Porque a gente, na verdade, acaba tendo semelhança porque a gente compartilha as experiências profissionais que a gente realmente vivencia, né? Que é todo o Sim. diferencial. Enfim, eu queria que você começasse falando, já que do seu perfil, que é Coração de Mulher, que é sobre autocuidado, sobre autoestima e que fortalece o amor próprio, né? O que você, assim, indica de autocuidado para a mulher no dia a dia, na sua rotina, para a mulher normal, para que ela não entre, por exemplo, no relacionamento abusivo, que ela se fortaleça, e para aquela que está em processo de saída, de superação. O que que você indica para nós? Ó, assim, deixa eu explicar como é que surgiu o Coração de Mulher, na Sim, verdade, é né? importante. Há 7 anos, eu trabalho com um profissional aqui de Goiânia, ele é perito criminal, Dr. Rogério Rossi, e há 7 anos eu acompanho na parte pedagógica do trabalho dele, porque ele dá palestras, né, em escolas, palestras em lugares públicos, né, e a gente sempre acompanha na questão de estar auxiliando ali em alguma coisinha pedagógica que ele precisa. Sim, E numa palestra que ele deu numa escola onde eu trabalhava, e eu trabalhava nessa época com adolescentes de sexto a nono ano, ou seja, são adolescentes entre 12 e 18 anos aproximadamente, eu vi nas crianças, nos adolescentes, muita presença de meninos e meninas, né, com casos de violência doméstica, né, e casos os mais variados. E numa dessas palestras dele, quando eu me vi, eu estava contando a minha história. A história de uma ex-vítima de tentativa de estupro. Né? Eu tive essa tentativa aos 19 anos de idade. E aquilo me marcou muito. E naquele momento, quando eu abri, como eu brinco com ele assim, quando eu abri a caixinha de Pandora, ela não fechou mais. é. Né? E você usa Aí eu suas tudo. cicatrizes para ajudar os outros. É isso que a gente, assim, prega, né? É importante. Exato, assim, o que eu percebi? Quando eu falei para ela que era possível, ela falou assim, professora, você não sabe de nada. Eu falei, não, eu sei porque eu sou vítima, porque eu fui vítima, eu ainda sou, porque até então, assim, eu não tinha trabalhado essa parte em mim, sabe, assim, eu sou de uma criação extremamente rígida, né, com mais de 45 anos de idade, a gente veio de uma criação, assim, Ah, bem, sim. sou filha de pastores, então, assim, Não. Bem é mais repressiva, né? complicado, Bem repressiva. muito, a educação é bem repressiva, então eu vim assim, fechei aquilo em mim e vim com as dores, vim com as dores dentro, cicatrizes abertas e eu percebi que ao falar sobre o assunto com as meninas lá, tanto eu pude ajudá-las, quanto ao Uhum. mesmo tempo eu estava me ajudando. Eu me sentia sendo curada na hora que eu estava falando com elas. E E é aí um eu processo de comecei, cura mesmo, é um processo de cura. sim, e é um processo assim,
na minha opinião, foi melhor do que as minhas psicólogas que eu já tive ao longo da vida, foi melhor do que a coach que eu já tive e me fez muito bem. E aí eu resolvi que eu queria me aprofundar e comecei a fazer a pós em cima da violência doméstica. Então, eu comecei a me aproximar mais dos casos, eu comecei a tratar mulheres, eu trouxe mulheres, eu sou pastora, então eu abri minha igreja, trouxe mulheres para dentro da igreja para falar sobre isso, para jogar para fora, para elas receberem cura e receberem ajuda de profissionais de várias áreas. Nós ficamos 1 ano e meio fazendo esse projeto presencialmente e eu pude fazer um estudo de campo mesmo para valer do que era aquilo, do que era para as mulheres. E o que eu percebi? A maioria das vítimas, né, ou ex-vítimas, tinham ou sofriam de uma baixa autoestima, que era uma coisa impressionante. Exato. Sabe? Para elas, aceitar tudo aquilo era meio que uma obrigação, já que eram mulheres, já que eram criadas para isso, para se submeterem aos maridos. E principalmente no lado religioso, que foi uma coisa que me afetou bastante. Assim, eu sinto hoje como pastora uma obrigação de desmistificar muita coisa do que é falado. Eu nem sabia que você era pastora, Lília, que maravilha! E eu adoro fazer a abordagem com esse cunho também religioso. Até a última entrevista que eu fiz foi também com a Elisângela, que era escritora, autora desse livro que está até aqui, Relacionamentos Abusivos, na passada, Como Livrar-se Deles, e ela também, o marido dela que é pastor, e ela é psicóloga, e trabalha muito essa abordagem para a mulher evangélica, que tem todo um paradigma aí que as pessoas falam, não, tem que suportar, e a gente falou muito disso, eu vou querer falar com você também. Agora me diz o título, Coração de Mulher, por quê? É o seu coração? Só para tirar a dúvida. Como você chegou a esse título? Também. O projeto começou como Mulheres Felizes Brilham Mais. Ah, tá. Né? O nome era esse. E aí, quando eu fiz a pós, o doutor Vitor Umbelino, que é um juiz de direito aqui, que é responsável pela vara de família e, né, nos casos de violência doméstica aqui em Aparecida de Goiânia, ele nos desafiou a levar isso para frente. Nossa prova final era levar essa palavra de contra a violência, né, para as escolas e tudo mais. Eu tentei fazer as palestras na escola, percebi que as escolas estavam fechadas, ninguém queria ouvir sobre isso, né, porque é um assunto polêmico. Aparecida é uma cidade muito pequena e é uma cidade de interior aqui em Goiás, então o pessoal assim tem muito caso, então as pessoas não queriam falar sobre, não queriam se meter, como dizem elas, né? Sim. Aí tentei levar para as igrejas, porque eu faço bastante palestra na igreja e o incrível que pareça, eu fiquei quase 1 ano sem conseguir palestrar em lugar nenhum, porque o pessoal fechou as portas assim muito para mim, né? Porque assim é um assunto com muito tabu. E aí eu falei, como é que eu vou fazer então? Já que eu não consigo, né, palestrar em lugar nenhum, já que eu não consigo pegar o pessoal da escola, eu não consigo pegar os pais dos meus alunos. E o seu público-alvo você estava sem acesso, né? Estava fechadas as portas. Total. Assim, eu fui colocada numa escola trabalhando com crianças de 5 anos de idade, ou seja, eu não conseguia mais os adolescentes para poder falar, e era eles que jogam para fora todas as histórias. E eu fui fazer o quê? Vamos criar um Instagram. Te confesso que não sabia nada de Instagram e estou aprendendo dia a dia no Instagram, é verdade? Todas nós. Né? Eu virei para minha filha do meio e falei, olha, eu preciso fazer um Instagram, não sei nem como é que é isso, não sei o que é isso, mas você faz isso bem para mim. Mãe, me dá um nome. A primeira figura que eu vi na internet foi um coração. E assim, eu falo que isso foi muito Deus, assim, que me iluminou na hora. E veio coração de mulher. É o meu coração. Eu quero atingir o coração de mulheres. Eu quero combina com a sua história. Né? Combina com a sua Exato, assim. Eu queria que esses corações fossem abertos e essas feridas fossem saradas e que a gente pudesse falar assim, de coração para coração. Entendi. De uma pessoa que entende para outra pessoa que entende também. Que não vai julgar, que não vai criticar, que vai, pelo contrário, vai te ajudar. Sim. Né? E foi por aí, assim, que começou essa ideia toda do coração de mulher. E aí você começou bastante a fortalecer esse amor próprio, aí entra o que eu te perguntei em relação a algumas dicas para aumentar a sua autoestima e questão do amor próprio mesmo, fortalecer isso que a gente sabe. Nós que lidamos com isso sabemos da importância do fortalecimento do amor próprio para não só não entrar, como para sair
de uma situação abusiva, de uma situação de violência Exato, também. assim. Na verdade, a autoestima, ela vai passar por uma escadinha, vamos dizer assim, né? Essa escada, ela é gradativa, e eu sempre Sim, falo para as meninas, olha, todo ano a gente recomeça essa estrada de novo, porque tem coisas a acrescentar, tem coisas a modificar, e não é uma coisa assim que eu vou dar um curso de uma semana, você vai fazer 15 dias e vai resolver. É para o resto da sua vida. sim, Então, assim, quando você fala em autoestima, você tem que ter autoconhecimento. É a primeira coisa, saber quem você é. sim. É saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer para você, o que você almeja de futuro, né? Tem uma frase famosa que eles falam, né, que se você não sabe o que você quer, qualquer coisa que te venha serve. Sim, você não questiona nada, né? Você acaba Nada. aceitando Então, e tem que assim, aceitar tudo que te dão. Sim, exato. E é uma coisa assim, é a primeira coisa, o primeiro trabalho que a gente faz com as meninas. Se conhecer, saber sim, quem você é, qual é a sua história, por que a sua história foi assim? Aí a gente sim, passa para o segundo patamar, que é o autorrespeito. Respeitar as suas decisões, respeitar os seus momentos, os seus ciclos. Ah, eu errei muito nas minhas escolhas, mas foi aquele momento, a sua maturidade era X. sim. Se não tivesse acontecido, você não teria essa maturidade que tem hoje, Y. Então, quer dizer, vamos Verdade. aprender a respeitar A o sua que foi para história, né? trás, a É. segurar. Exato. E assim, ao respeitar a própria história, a gente acaba fazendo com que as outras pessoas de fora também respeitem. E as que não respeitam, a gente tira da vida da gente. É simples assim. Sim, A gente tira. Porque se não respeita, se não conhece, se não está bem, por que deixar? sim. Né? E aí vai para a questão da autoaceitação, de quem a gente é. Porque uma coisa que o pessoal fala assim, muito, a autoestima é questão de corpo. Ah, é porque eu sou magra, eu sou alta, eu sou baixa, eu sou gorda, eu sou... Não tem nada a ver, assim, não é que não tem a ver, mas é muito mais interno, é muito mais o princípio de autoaceitação da sua história, da sua vivência, das suas marcas. Inclusive, essa semana eu falei muito a gente tem feito umas falas pequenininhas todos os dias, né? No Coração de Mulher. E eu tenho uma coisa comigo que é muito importante. Eu aprendi a respeitar, por exemplo, os meus cabelos brancos. Meu cabelo é quase 100% branco, né? Aqui tá dando para ver pelas raízes aí, são quase 100% brancos. Eu tinha muita vergonha disso. Hoje em dia eu quero muito que eles apareçam. E tá até na Porque moda, né, Lília? Glória Pires fez isso, Cássia Kiss. Tá na moda aí agora o estilo. Então você já se muito. sinta no auge. Tá na moda mesmo. Aqui em casa é um problema sério. Toda vez que eu falo que vou deixar branco, o pessoal quase me mata, né? É Então, porque você assim, tem um rosto muito jovem e a gente tem que preservar isso também. Mas mas eu não falo é, assim, esses Lília, é cabelos brancos hoje, para mim, são a minha história. sim. São É tudo que igual eu rugas, vivi. né? É a mesma coisa. Agora, por exemplo, as rugas eu já não deixo. Você já não Eu já gosta tiro. delas. Não, Entendi. tiro tudo. Já deixo o cabelo tá ótimo. Mas é Quer importantíssimo dizer, isso. Muito sim, e importante. assim, passa por essa questão da autoaceitação, passa pela questão do autorrespeito. E é assim que a gente trabalha no Coração de Mulher, Uhum. né? Para que a mulher desenvolva esse autorrespeito, essa autoestima, independente de onde ela está, com quem ela está, se o parceiro, por exemplo, observa ou não no Sim, corte novo de cabelo dela, ela tem que estar feliz com ela. Se as pessoas do serviço dão ou não valor para elas, elas têm que se achar especiais, elas têm que se achar boas profissionais. Então, sim, a gente trabalha muito essa questão do alto. A sim. autoaceitação, o autorrespeito, o autocuidado, a autoestima, é tudo alto. Tá. Voltado para o próprio coração. E o que eu queria também que você falasse um pouquinho, eu acho muito importante isso. Eu vejo suas lives também, às vezes, sempre voltado para isso. E sempre Hum, um conhecimento, uma informação diferenciada. E quanto mais público a gente alcança, né, Lília, melhor para nós e para as vítimas. melhor. Eu queria que você falasse um pouco agora, porque na sua área de psicopedagogia, com atendimento a crianças e adolescentes, como você percebe, você já até falou no início aí da sua percepção para criar o coração de mulher, mas como você vê, por exemplo, uma criança que está sofrendo ali com os pais, uma violência doméstica com os pais apenas, assim, que ela vive naquele círculo ali, vicioso, e ela, na verdade, está fazendo parte daquele contexto, e em alguma parte nós falamos aqui como advogados que elas são as vítimas invisíveis, porque naquele momento ela se torna invisível para ambos, né? Principalmente para aquele histórico de violência. Como você percebe isso no aprendizado?
convivendo com essa criança? Olha, primeira coisa, assim, eu percebi que a criança muda muito. Depois que eu comecei a realmente me interessar pelo assunto, eu observei e a Aham. criança, ela se fecha, ela perde aquele brilho que a criança tem de ser alegre, de ser feliz, de passar por cima de tudo, estar sempre para cima, aquela coisa que eu te confesso que é o que me encanta na pedagogia, né? Que é a alegria da criança. Às vezes eu chego, nossa, para baixo, a meninada consegue me pôr para cima, né? E eu tive uma aluna de 5 aninhos de idade, na época que eu fazia a pós, estava terminando a pós, né, de violência doméstica. Um dia ela chegou em mim e falou assim: tia, eu preciso ir no banheiro. E eu estava percebendo que ela estava indo muito no banheiro. Aham. Numa tarde, ela conseguia 5, 6 vezes no banheiro. Está errado isso aí. Mas você está sentindo alguma coisa? Dor. Estou sentindo dor. E dor aonde? No bumbum? Onde é que está doendo? Ela falou assim: não, está doendo na frente. E colocou a mãozinha assim, meio que por cima. Né? Eu falei: bom, não posso conversar na frente dos meninos, porque os meninos não vão entender nossa conversa. Chamei para fora e acabei descobrindo que o pai já havia estuprado 3 vezes, Meu pai. né? E essa criança era uma criança assim, conversadeira, feliz, sabe, alegre, expansiva, e ela foi ficando mais tristinha. Eu percebi que ela estava mais quieta, mais calada. Eu falei: poxa, está aprendendo a questão da obediência, do horário, da rotina, da sala de aula. Não. Na verdade, ela estava vivendo uma situação muito difícil, e que, como uma criança de 5 anos, não sabia como pôr para fora, né? E aí eu chamei a mãe para conversar, e a mãe virou para mim e falou assim: ah, professora, você tem que entender, o pai dela já estava sem mulher há uma semana. Eu, como Ah, é que é? Oi? Hein? Eu vou te confessar o seguinte, Rose, eu sou uma mulher eu sou boa de briga, mas na hora, assim, a única coisa que eu me lembro foi da lágrima escorrer. Eu virei para minha diretora e falei: olha, você me dá licença, por favor? Eu preciso sair daqui. A diretora viu a minha situação, assim, porque eu transtornei na mesma hora, a cara transtornou na mesma hora. sim. Eu saí, fui lá fora, ela estava na sala, eu abracei ela, chorei bastante, acho que eu tinha que pôr para fora isso, tudo que eu estava sentindo. E aí eu comecei a trabalhar com aquela menina a questão do não pode, usando coisas assim, que bem da linguagem dela mesmo, músicas, historinhas, Ah, coisas isso é mais bom. lúdicas, né? Assim, eu tenho um projeto que eu achei super especial seu, que eu tenho muito comigo, né? É a questão do desmistificar os contos de fada, aquele encontro de primeiro Isso é olhar, apaixone-se importantíssimo. Lembra? feliz A gente para sempre. conversou sobre isso, sobre essa Nossa, parte, triste, sabe? Assim, essa eu tento situação. mesmo desmistificar isso daí, porque eu acho isso uma temeridade. A Menina gente ali cresceu com esperando. isso, a gente sabe o que virou isso, né? Ela esperando o príncipe para salvar, né? É, e Além de assim, outras coisas. são muito mais os contos de fadas mais modernos, né? Exato. Digo Falar com a assim. princesa guerreira, que descobre É, mares. estou apaixonada num conto de fada, acho que é, se não me engano, até da Cinderela. Eles regravaram há pouco tempo e a menina, a Cinderela pega o príncipe, joga no ombro e sai com ele no ombro, sabe assim? Eu para mim, Não, e fica ela louco, queria, e ela só queria um sapato novo e um baile, né? Na verdade, ela não precisaria nem né? continuar casada Acabou com o com ele, mas casamento pro quem resto da sabe? vida, né? É, muito engraçado Enfim, isso. eu comecei a trabalhar com essa menininha e em seguida tive a oportunidade de voltar também em outro horário de sexta a nono ano. E eu percebi assim muitas falas tipo: professora, se eu não ficar com todo mundo, eles me isolam na sala. Nossa, Eles fingem que não me conhecem. E aquilo para mim foi assim extraordinário, sabe? É surreal ouvir isso, ouvir dos meninos o que eles acham disso tudo e como é que eles reagem a isso tudo. E a gente estava criando ali uma geração de rapazes que já estava aí com 16, com 15 anos e que dizia: por que não bater em mulher? A mulher gosta de apanhar. A minha mãe apanha e não reclama, é. sabe? Então, assim, eu comecei ali a desenvolver um projeto com eles, aí sim, muito mais aprimorado, né? De realmente de autoestima. Foi aí que eu percebi que a autoestima precisava ser trabalhada, Sim. precisava ser levada. Porque aquelas meninas, a maioria, assim, quando dizem, por exemplo, se eu não ficar com todo mundo, eles não vão ser meus amigos, poxa, que não sejam.
que não sejam. Você fica sozinha na sala, você está lá para estudar. Você não está lá para ter amigo. Amigo vai aparecer na hora certa. E amigo é aquele que está na hora certa e incerta, que não te chantageia, que não te manipula. Sim, sim. Isso não é amizade. Não Então, eu ficar te comecei a trabalhar com as julgando. meninas, sabe, esse levantamento, esse resgate com elas. Sim. E uma outra coisa que eu queria, eu acho assim, ainda mais que você agora, sabendo que você tem a função também de pastora, né? Essa formação em psicopedagogia, esse acompanhamento, porque toda igreja tem aquela parte da escola, né? Das crianças e dos adolescentes. É muito Uhum. importante alguém que tenha essa visão do relacionamento abusivo, da violência doméstica, para evitar isso em futuras gerações, que é o que você está falando dos contos de fadas, que a gente concorda. Até eu também publiquei Desconstituindo Princesas. Justamente Uhum. por isso, para que a menina não cresça achando que ela está naquele castelo, naquela redoma, e o menino também não seja lá no futuro um futuro agressor por essa situação de o salvador, né? O que pode criar uma Sim. divisão de cima para baixo e não um grau de igualdade que a gente luta tanto. Então é muito importante. Assim, sobre por que você. Isso também tem a ver com a sua decisão de fazer a pós em violência doméstica? Essa sua Olha, história com as crianças? a minha história com as crianças, sim, teve. A minha história pessoal também teve. Aham, Né? O de pastora, quando a gente começou o projeto Mulheres Felizes, eu percebi muitas dentro da igreja vivendo isso. Eu percebi mulheres que, sim, a gente tinha momentos de aconselhamento e algumas chegavam em mim e diziam: poxa, mas eu falo isso com meu pastor fala que está tudo bem, está tudo normal, eu tenho que ser submissa. meu Pô, Deus. como assim, submissa? Para aí. A Bíblia, não tá, a Bíblia é bem clara. Eu sou, sabe, uma parte que eu gosto muito disso na Bíblia. Quando Deus criou a mulher, ele falou o seguinte: ele não criou do osso do pé para que ela não fosse pisada. Isso está na Bíblia. Isso não estou eu que estou inventando, isso não é escritor, está na Bíblia. Para que ela não fosse pisada e nem tirou da cabeça para que ela não governasse. Mas ele Sim, tirou do osso da costela que era para ela andar em nada, nada. igualdade, lado a lado, Perfeito. sabe? E Era colocação uma, era linda. uma Colocação linda essa idônea, sua. Essa analogia é perfeita. sabe? Então, assim, e é o que eu tento falar com as meninas aqui, cara, não é o fato de você servir a Deus que você tem que ser trouxa. Pelo É. contrário. Não, e se Não, não é assim, submeter. não. Porque Deus não quer isso. Deus não se alegra com o sofrimento. Nunca, nunca. Assim, esse Deus que eu vejo, às vezes, muitos pregando, é um Deus medieval, de lutas, de guerras, de matar e achar que o É, poder vem disso. E não, realmente não é o que eu prego, não é o que eu vivo, não é sim. o que a minha igreja vive. Né? Até o símbolo ali atrás, o Eclésia, né? Eu ia te perguntar agora se era o símbolo da tua igreja. O Eclésia é. Eclésia significa chamados para fora. Por quê? Meu filho, que foi quem deu esse nome aqui, ele inventou que ele É, viu isso na Bíblia, né? E falou: mãe, é o chamados para fora, esse é o nome nosso. E eu vi que esse chamados para fora tinha muitos sentidos, né? E num deles era chamados para fora dessa caixinha, de achar que a mulher é esse serzinho que tem que lavar, passar, cozinhar e arrumar, está sempre de cabeça baixa, de ombros baixos e sim, se submetendo a qualquer fala, a qualquer tipo de história. Não, a mulher não precisa ser isso, não. Então, sim, realmente, assim, o nosso chamado é de tirar a pessoa de situações que realmente não são boas. sim. Não é E, isso que Deus tem pra gente. e é importantíssima essa abordagem cristã, eu sempre falo aqui, para que as pessoas vejam que não é contraditório, não é uma antítese. Você não se Não. submeter à violência não é você afrontar nenhum tipo de religião, é você exercer um direito seu, e como você bem colocou, esse Deus não se alegra com nenhum tipo de sofrimento, não é o Deus da guerra, disso, daquele de combate, e sim do acolhimento, né, de você Uhum. saber o que é melhor para você. Não é possível que se alegre de não sofrimento. Ah, que fofa! A minha também Essa às aqui é a vezes aparece Moana. a gatinha. É, linda. E assim, como que você daria a questão, assim, uma continuidade, tanto para as mulheres da sua igreja, Hum. usando a psicopedagogia e a sua pós em violência doméstica? Assim, é tão difícil falar sobre esse assunto para quem está vivendo, né? Para a mulher que está vivendo. Sim. Essa abordagem, porque às vezes para a sociedade, para a igreja, que é uma situação fechada, o relacionamento é perfeito.
E ela passa por essa dificuldade, porque você conhece, às vezes, tanto ela quanto o esposo, e para ela Uhum. quebrar isso, para chegar e abrir para você, tem todo um trabalho também, não é, Aline? Porque senão ela fica exposta Olha, desnecessariamente na cabeça dela, tem, né? na verdade, assim, o trabalho é enorme. Assim, a minha equipe aqui, ela é multidisciplinar, né? A que trabalha em Goiânia mesmo, elas são pedagogas, psicopedagogas, psicólogas, psiquiatras, neuro, fisioterapeuta, preparador físico, tem de tudo, que você imaginar. Assim, você fala, nossa, mas para que isso tudo? Até para se ter estratégias de chegar nelas a ponto de confiarem e se Isso. abrirem, né? Por exemplo, a gente tem a preparadora física, que é a Keila, né? Que é minha personal e que é personal do projeto. E ela leva a gente para a praça, ela põe a mulherada para fazer caminhada, ela põe a mulherada para fazer exercício na frente de todo mundo, aquilo todo mundo para assistir a gente. E, então, assim, aquele momento que a mulher se descontrai, começa a rir, percebe que a vida não é só aquele sofrimento que ela está vivendo, e quando você percebe, ela está se abrindo. Sim, sim. Ela está falando com a gente, assim. É. E uma coisa que eu sempre coloco para elas aqui, me mostra dentro da Bíblia algum personagem bíblico que batia na esposa e que Deus aceitava. Sim, Se você achar um, tá me valendo. exato. Aonde que está na palavra, tanto tá na Bíblia, que a mulher tem que ser submissa ao ponto de apanhar ou ser mal cuidada, ser maltratada e continuar lá? Aonde está escrito isso? Sim. Não, e é importante esse esclarecimento, né? Você descortinar isso. E, assim, há Sim. algum trabalho também com o homem, ou Lilian, na igreja em relação a isso, para tentar também resolver de uma forma, vamos dizer, pacífica, uma situação de conscientização primeiro, até chegar, claro, àquele extremo da agressão e etc. E se já aconteceu, duas perguntas, de algum caso de assim de ter medida protetiva, de ter que ter uma medida judicial realmente na sua igreja. Olha, na igreja não, né? A minha igreja é uma Uhum. comunidade até pequena. A gente tem 4 comunidades de uma mesma igreja, então a gente assim, nós somos grupos pequenos. Né? Uhum. Exatamente para poder acompanhar mais de perto. A gente não faz muita questão de igrejas grandes, homéricas, porque a gente Sim, acompanha muito de perto, né? sim, E aí, o que acontece? Os meninos, eu falo os meninos porque são os jovens, os adolescentes, já estão sendo trabalhados exatamente para ter essa mesma visão. sim, Homens e mulheres em igualdade. Como é que a gente resolve? Conversando, dialogando, se comunicando. Ah, sim, mas eu tenho uma opinião diferente da dela. Senta e conversa. Põe os pingos nos is. Dá a sua opinião e escuta a dela. sim. Os meninos aqui têm feito esse trabalho com eles. Os mais velhos, os homens, né, assim, que já vieram em situações de violência, que as mulheres já falaram, a gente não teve ainda que trabalhar, Entendi aspas, essa com eles, intervenção. Entendi. né? Porque, assim, a maioria das mulheres que eu atendi nem são da minha igreja. São de outras igrejas que não tem Entendi. como se abrir lá e vem para cá. Isso acontece bastante, assim. De saírem do seu local, porque às vezes o pastor não entende, as pessoas não entendem e vêm para cá. Ou tem vergonha de falar o que está acontecendo, porque, igual você falou, tem aquele mito do casamento perfeito, maravilhoso, e que Que tem que é ser difícil de duradouro. quebrar, acho que é o mais difícil, Muito, né? Ela sair disso, porque ela, às vezes muito. ela desperta, a gente fala muito do despertar, mas ela tem todo Uhum. esse sufoco do dia a dia dela, da vida, do que as pessoas veem, do que as pessoas acham. Além da religião, tem a parte familiar também, que também às vezes é bem complicada, Sim. o status profissional, tem uma série de requisitos aí, né? E Eu assim, acho que é o seguinte, na verdade, o que mais pega para uma mulher, por exemplo, uma mulher evangélica hoje, tomar a posição de sair de um relacionamento abusivo, eu te digo com 100% de certeza, não é a questão financeira, não é a questão social, é a questão religiosa. né? É o saber o trajeto que ela vai fazer. Porque ela vai ser chamada de louca, ela vai ser isolada da igreja, ela E vai. até uma culpa que acaba, no caso da religiosa, ainda Exatamente. vindo com mais força para ela do que no natural, que é do dia Sim. de uma pessoa que não tem a religião. Porque ela se culpa ainda mais, como se ela não tivesse sido eficiente
e aquele casamento Sim. tivesse desfeito por alguma culpa dela, que não, nós sabemos que a vítima nunca tem culpa, que não tem nada a ver com ela, ela não foi Nada a ver. traída por culpa dela, o casamento não se destruiu, ela não foi agredida por culpa dela, né? Então, isso é uma Sim. situação que realmente é difícil dela romper essa barreira. Né? Agora, assim, eu queria que você explicasse para os nossos seguidores justamente a importância de uma psicopedagoga para o aprendizado, para a participação de uma criança e de um adolescente. Assim, o diferencial, porque a gente sabe que une a psicologia com a pedagogia, né? Falando aqui Isso. nitidamente. Mas qual seria o diferencial de ter um acompanhamento com uma psicopedagoga, a criança, que está com dificuldade, Ó, eu com falo o estresse? seguinte, quando eu me formei há 25 anos atrás, alguma coisa assim, a pedagogia era o alvo da história. A psicopedagogia, ela não tinha uma função muito assim, a não ser que a Uhum. psicopedagoga era aquela pessoa responsável por cuidar das crianças com algum tipo de síndrome ou problema, como eles chamavam na época, né? Sim. Então, assim, até na época eu me especializei em síndrome de Down, porque foi o que me foi ofertado pela faculdade. Eu falei, é isso mesmo, vamos no síndrome de Down, que era a única coisa que se falava na época, né? Entendi. E depois o meu filho mais velho, ele é TDAH passivo, né? Que é o hiperativo passivo, que é uma turma do TDAH que pouca gente conhece, que é a criança que tem o cérebro muito rápido e que o corpo não consegue acompanhar essa rapidez do cérebro. Meu filho Importante. aprende coisas assim, em questões de minutos, muito rápido, coisas novas, mas o corpo dele não faz a movimentação toda, ele é mais de bem com a vida. Só que o cérebro é muito rápido. Sim. E aí, o que acontece? Hoje, a gente fala muito da pedagogia e fala muito da questão emocional. Uhum. Descobriu-se ou abriu-se esse véu, vamos dizer assim, né? De que as nossas emoções, ela interfere em tudo na nossa vida, inclusive no aprendizado. Então, hoje, a psicopedagogia, ela vai além das crianças com síndrome, ela vai além das crianças com condições especiais. A gente atende realmente a criança para a educação emocional. Ela aprende, o trabalho que eu faço com os meus alunos, né? Hoje eu estou numa turminha de segundo ano, tem 8 aninhos, mais ou menos. Mas o trabalho que eu faço com eles hoje eu estou com raiva. Como é que eu me porto quando eu estou com raiva? Eu me respeito, eu saio de pé da situação que me passa raiva. Aí você fala assim, poxa, mas isso é um trabalho para adulto? Não, é um trabalho para criança. Porque se a criança aprender, ela vai repassando. Sim, sim. Eu trabalho não só hoje, com esse online, eu tenho a oportunidade de trabalhar não só com as crianças, mas com os pais, com as mães, né? Eu já tive momentos de sair da sala virtual, entrar no particular de uma mãe e dizer, vai tomar um banho, lava o cabelo, assim, deixa a água cair, respira, daqui a pouco você volta. E ela voltar e dizer, professora, eu chorei a beça. Falei, ótimo, melhorou? Aliviou. Falei, então tá bom, tá resolvido. Então, Sim, assim, a ótimo. gente vai além do pedagogo, a gente Uhum. vai além do ensino, Não, e o aprendizado, a gente vai muito para a emocional, emoção. nós sabemos até das questões até psicossomáticas, né, que interferem, vão para o nosso corpo, como doenças físicas mesmo. Então, imagina a questão de aprendizado, de estar com a mente aberta, de estar ali refrigerado, que a gente fala, né, com a leveza, é muito Sim, olha, importante. nunca se ouviu tanto falar em questão de depressão, crise Sim, de ansiedade, verdade. crise de pânico, né? E assim, você fala assim, isso só acontece com adulto? Não, isso acontece com crianças. Não, Eu estou cuidando de uma criança em particular que está com crise de ansiedade. É sim, muito sério, é, sabe? Assim, ela surta, ela começa a gritar, ela não quer dormir, ela quer andar pela casa e a mãe fala assim, é porque não tem limite, pega aí, entra chinela junto. Não é nada a ver com a chinela, não é há ela nada que não a está ver. bem com ela. Então, assim, o Exatamente. psicopedagogo ele serve para isso, para orientar essa mãe, por exemplo, a entender que o problema vai além. A gente está isolado dentro de casa. As Sim. crianças estão trancadas dentro de casa. Às vezes não tem um amiguinho para brincar, só tem convive, no meu caso aqui mesmo, tem uma filha de 8 anos que convive só com adulto A minha o também. tempo Acaba, todo. nessa pandemia não tem outro jeito, né? A gente está isolado, Sim, acaba ficando né? E assim, complicado. minha É, filha ela convive com um pai de 49, uma mãe de 46, um irmão de 21, uma irmã de 18. só tem adultos mesmo. Isso é o que É salva um são os mundo animais, completamente. né, Lilian? O que nos salva são os A animais. Moana a Moana que aguenta, a coitada. A Moana tá assim, aqui, tá exausta de A por minha isso. também com as gatinhas se diverte. Deixa eu te falar assim, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem
da doutora Lilian, psicopedagoga, pós-graduada em violência doméstica para as mulheres, aquele trabalho lindo que você faz no perfil Coração de Mulher. Aliás, quem pode seguir lá a Lilian, @Coração de Mulher. E assim, com tanto cuidado, ela faz os posts muito delicados que eu observo sempre. Olha, como se fosse uma pirulazinha de notícia do dia, né? E aí você dá aquela, olha, hoje você já fez isso, você já se cuidou, você... E parece que é uma bobagemzinha, mas não é. E aquilo ganha uma proporção para o seu dia todo, né? Então, assim, deixa uma mensagem para as mulheres, principalmente, que é o nosso canal aqui, e assim, a importância também, sobre a importância do despertar para si mesma. Assim, dela seguir e não deixar de fazer nada por ela, né? Eu queria que você falasse uma mensagem que fortalecesse isso. Eu vou o seguinte, vou começar como pastora. Sim. Né? Não, a pastora vem em primeiro lugar na minha vida. Não tem como. A pastora é a primeira. A Bíblia diz o seguinte, existem 10 mandamentos. O primeiro é amar o seu Deus sobre todas as coisas, né? Sim. O segundo diz que a gente deve amar ao nosso próximo como nós nos amamos. Sim. Eu acho essa palavra, ela expressa o que o coração de mulher quer dizer para você. Não tem como você amar ninguém, não tem como você ser amada por ninguém se você não se amar, se você não se respeitar, Sim. se você não se cuidar. Se você não fizer esse trabalho por você, ninguém vai fazer. A gente tem, como diz a Rosa, os posts lindinhos, bonitinhos, mimosinhos, mas a gente tem o tapa do dia lá. Tem também. Que é exatamente dizer isso para você. Olha, não espera dos outros o que você mesmo não está fazendo por você. Então, como é que você exige que os outros te amem e você não se ama? Como é que você exige que seu marido, seu namorado cuide de você se você não se cuida? E também você colocar o outro, né, Alina, em primeiro lugar, você já está dizendo que você está em segundo, né? Só o fato de colocar o segundo. Exato. E assim, esse é um grande problema que às vezes a mulherada não entende, mas é sério, essa questão de se colocar em segundo lugar. Sim. Né? Você está ensinando não só a quem está com você, namorado, marido, companheiro, né? A te tratar como segundo lugar, como você está ensinando para os seus filhos, homens, a fazer a mesma coisa, te tratar como segundo lugar, e as suas filhas, mulheres, a aceitar ser o segundo lugar na vida de qualquer um. Verdade. Então, assim, olha o tamanho da sua responsabilidade enquanto mulher. Sim, sim. Então, assim, tem que se aprender a amar. E assim, como a Rosa falou, né, eu convido vocês todos a seguirem lá o Coração de Mulher. A gente trabalha com isso o tempo todo, o ano inteiro pensado, sentado e escrito, né? As nossas reuniões aqui são longas, né, com as meninas. Sim. E esse mês mesmo a gente está falando sobre autoaceitação, autorrespeito, é importantíssimo, né? E a gente usa a psicologia para isso, a gente usa a pedagogia para isso, a gente usa a inteligência emocional para isso, a gente usa todo o aparato que a Bíblia nos dá também, sim, né? Para falar sobre isso no Coração de Mulher. E assim, a gente tem tido muitas vitórias. Que bom. Lógico, a gente tem as perseguições que sempre acontecem. Não tem jeito, nós né? somos perseguidas porque é aquilo que eu falo, se nós estamos dando luz e despertar para alguns que estão sofrendo, os que estão praticando não vão gostar da gente, não é? Então, não tem como agradar a todos, nem Jesus agradou, então não somos nós. Olha, gregos e troianos, muito complicado, né? Agradar todo mundo não rola, mas assim, para quem é mulher, e eu não estou dizendo para você hoje assistir o Coração de Mulher e em seguida tomar essa postura, não. Vá lá, aprenda a se amar, aprenda quem você é. É um processo. Aprenda o que você merece. Vem fazer esse processo com a gente e você vai desenvolvendo e você vai perceber que tudo na sua vida vai fluir naturalmente. Como eu já vi várias meninas assim, saírem de situações de violência, né? Hoje em dia até trabalho com um grupo que já saiu dessa situação e está começando de novo.
Sim. Começando a namorar, conhecendo novas Sim, pessoas, como é que é vida, isso? né? Isso é Reconstruir. uma delícia, sabe? Assim, Sim. eu tenho hora que eu rio, eu sorrio muito com elas, porque tem muita coisa legal acontecendo. E é bom ver elas nascendo de novo. Sim, sim. É importante. Querida, eu queria te agradecer, gratidão por você ter aceitado o convite. Foi uma participação maravilhosa. E assim, eu acho que isso contribui Obrigada. demais. Eu nem tinha informação que você era pastora, já acrescentou mais ainda aqui no que a gente queria falar e abordar. E assim, sigam. @Coração de Mulher, doutora Lilian Lara, uma pessoa que se dedica, né, e dedica a sua profissão há 29 anos, e aí em prol dessa causa que é nobre, que é uma missão de todas nós. Obrigada mais uma vez, um beijo para você, e Eu que estamos juntos agradeço. aí na luta, estamos Com juntos. certeza, com certeza. Vou Obrigada por continuar copiando participar seus sempre posts. das lives também, obrigada por participar, tá? Das minhas, pessoal, Obrigada, meu amor. tá? Beijo para você.